Saúde a igreja do qual nós amamos Jesus Cristo, amém? Então vamos ao momento da palavra. Creio que talvez as mulheres já pudessem ter falado desta guerreira e desta Evelina e desta mulher que todos certamente conhecem na Bíblia e é um grande exemplo de vida para todos nós. Não só para as mulheres, mas sim podemos extrair da lição dela, do modo de viver dela, o nosso modo de viver e olhar para a vida. Porque Deus, na sua soberania, por vezes encerra ou limita ou mesmo impede algo nas nossas vidas para manifestar a sua glória. E com esta mulher não foi diferente. Porque Deus sabe o que tem para cada um de nós. Deus sabe quando é para nós. E Deus sabe quando vai ser para nós. Não é no nosso tempo, na nossa vontade, na nossa força, mas sim no tempo de Deus. E por vezes Deus fecha portas. Sabe porquê? Abre caminhos na sua vida. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, e vamos ler o versículo 5 e 6. Alguém se olhar para a Bíblia sabe quem estamos a falar? Ana. Diga para se eu não ouvi. Alguém sabe de quem estamos a falar sem olhar para a Bíblia? Exatamente, Ana. Esta grande mulher de oração, uma mulher que orava com o coração, orava com a mente e orava com as suas lágrimas. Aleluia! Então vamos ler as Bíblias no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. E no versículo 5 e 6 que diz: porém, a Ana dava uma parte das coisas, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a mão. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E aqui. Então nós vemos aqui que Eucana dava a parte melhor à Ana porque a amava. Mas tinha outra, da qual conseguia ter filhos. E Ana não tinha a oportunidade de ter filhos. Ana ansiava ser mãe. E todas aquelas que anseiam ser mães, quando não têm essa oportunidade, a gente repara nelas a tristeza, por vezes a frustração, o desgosto, a revolta por vezes contra Deus. Porquê que a mim? Porquê que eu gostava de ser mãe e não sou? Porquê que tantas mães têm essa oportunidade e a seguir fazem o que fazem aos filhos e eu não consigo? Mas Deus sabe todas as coisas. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. E Deus muitas vezes nos impede, naquele tempo de termos a bênção, porque tem algo mais à frente, melhor para nós. Eu creio aqui que se Deus desse, naquele momento, a Ana um filho, não iria dar Samuel. Porque naquele tempo, se calhar, não eram as cromossomas que Deus já tinha predestinado, não era aquele óvulo que Deus tinha predestinado para que fosse fecundado por Samuel. Então Ana iria ter um filho, mas não iria ter Samuel. E entre ter um filho e ter Samuel é bem diferente. Porque um filho é bênção, mas Samuel era 3 vezes bênção. Vamos ver mais à frente.
Então nós vemos que Ana foi uma mulher que teve a madre fechada. Um exemplo claro para que nós possamos ver até ali. Poderia ser um obstáculo, mas foi mesmo uma grande bênção Ana não ter naquele momento engravidado. Porque sabemos, como diz na palavra do Senhor, que o plano de Deus é bem maior que o nosso. Então, naquele tempo, Deus fechou a madre da Ana durante muito tempo. Então nós podemos ver no nosso dia a dia que muitas vezes, muitas portas se fecham, muitas oportunidades que nós achávamos que era naquele tempo, elas fogem. Nós vemos que muitas vezes os empregos são fechados e nós acabamos por entrar em desespero porque a nossa visão é naquele momento. A nossa visão é pensar somente em nós e nosso bem-estar, mas não sabemos qual é a consequência de tudo aqui na nossa vida. Então nós temos que começar a olhar para os obstáculos de hoje como bênçãos de amanhã. Aquilo que hoje nos é tirado, Deus irá restituir no dia de amanhã. Porque quando nós estamos no altar de Deus, quando nós temos a nossa vida no altar, nós temos que ter a consciência que o altar não retém, mas sim, o altar dá, o altar distribui, o altar devolve aquilo que é dos seus filhos. Só temos é que entender que o plano de Deus é bem maior que o nosso entendimento. Então, Ana, eu creio que ela na altura não entendia perfeitamente porque é que o Senhor lhe tinha encerrado a madre, mas depois, mais tarde, ela veio a entender. Mais tarde ela veio a perceber que Deus estava com ela. E essa parte eu não creio que ela duvidasse, porque apesar de todas as circunstâncias, ela ia sempre aos pés de Deus. Ela ia sempre derramar as suas lágrimas aos pés de Deus. Até inclusive alguém, uma vez, lhe disse que ela estava embriagada. Por isso a gente vê o estado lastimoso que aquela mulher tinha quando vinha aos pés do Senhor. Ela derramava-se, ela humilhava-se, ela deitava tudo quanto tinha no seu coração para fora. Então, o Senhor permitiu, Deus permitiu a Ana que enfrentasse este, entre aspas, sofrimento de não ter filhos naquela altura. Porque ela não sabia verdadeiramente qual era o propósito de Deus na sua vida. Assim como nós estamos aqui, nós muitas vezes não sabemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Podemos sim ter uma pequena orientação, mas se não sabemos qual é o plano em concreto daquilo que Deus tem para nós, nós não sabemos aquilo que nós vamos passar. Então nós temos que aceitar muitas vezes, ou todas as vezes, as dificuldades, temos que aceitar todas as vezes as humilhações, temos que aceitar todas as vezes as provocações, porque assim também a outra rival de Ana a provocava. Porque uma podia dar filhos e a outra não. Então muitas vezes vêm contra nós com provocações porque têm isto, porque têm aquilo, porque conseguem ou porque conseguem fazer tudo e nós não conseguimos. Então nós temos que estar habituados, temos que estar preparados também a sofrer essas provocações, essas humilhações e tudo quanto vem contra nós. Porque é nessas alturas que nós somos aprovados ou não aprovados pelo Pai. Então nós vemos que Deus fez que Ana pudesse sofrer durante este tempo, porque Deus não tinha um filho para Ana. Deus simplesmente queria levantar um profeta. Deus queria levantar Samuel, que iria mudar a história de Israel. Aleluia.
Então nós muitas vezes já teimamos com Deus porque queremos algo, mas não pensamos que Deus tem algo bem maior para as nossas vidas se soubermos esperar. Se soubermos sofrer no tempo de Deus e aguentarmos na esperança que Deus tem algo maior para cada um de nós. E nós podemos, ou posso mesmo, dizer que no caso da nossa casa foi mais ou menos assim. Nós choramos, nós sofremos. Eu, inclusive, refilei com Deus porque chegou uma altura que já não tinha mais vontade para a própria casa. Por todas as portas se fechavam, todos os obstáculos se levantavam e eu perguntava porquê. Se eu sou fiel com Deus, porquê é que eu estou a passar por tudo isto? Inclusive, vimos a casa, avaliações que deram errado, casa que foi tentada ser vendida a outros desistiram e voltou a casa até nós. Nesse tempo, mais um ano e tal à espera, mas Deus sabia todas as coisas. Porque nós achamos favor do dono da casa, nós tivemos a oportunidade de viver quase um ano sem pagar crédito, sem pagar renda, e durante esse tempo eu fiquei sem rendimentos. E se tivéssemos a pagar um crédito, de onde é que viria o dinheiro? Por isso Deus sabe todas as coisas. E como disse o apóstolo Carlos, no primeiro dia que estivemos com ele, quando a gente se encontrou fisicamente, ele disse para mim e para a Ana: não abortem o vosso sonho. O nosso sonho era aquela casa. E estava quase abortado. Então nós agarramos talvez aquelas palavras e voltamos de novo ao otário, como se costuma dizer. E a casa hoje é nossa. A casa hoje, ao fim de muita luta, muita lágrima, muito sacrifício, com uma escritura que a gente foi para a escritura e viemos todos embora porque faltava mais um documento. Enfim, mas hoje a casa é nossa, para a glória do nome de Deus. Amém? Então nós vemos que não foi só a Ana que sofreu pela sua promessa, não foi só a Ana que sofreu por querer alcançar aquilo que desejava, mas desculpa lá, todos vocês vão ter que sofrer pelas vossas bênçãos, se quiserem as bênçãos abençoadas. Se quiserem uma bênção amaldiçoada, lutem pelo seu próprio braço, lutem pela sua própria força, porque provavelmente vão conseguir, mas não vai ser bênção. Lamento dizer isto para vocês, amém? Então, se tiver que sofrer, sofra. Se tiver que esperar, espere. Se tiver que aguardar, aguarde. Se tiver que chorar, chora. Há muitos lenços, amém? Então, mas espere pelo tempo do Senhor. Ande na vontade do Pai, porque irá ver, porque verdadeiramente são bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Então, Deus, durante este tempo todo, cerrou a madre, cerrou o ventre a Ana, para que pudesse levantar Samuel, que iria mudar a história de todos nós, a história de Israel. Então, Deus assim preparou Ana e Deus hoje está a preparar cada um de nós para algo maior, para algo que nós não sabemos, algo que todos nós temos cá um propósito, algo que todos nós, se andarmos nos caminhos e na verdade e na vontade do Pai, iremos ver a boa e perfeita vontade dele nas nossas vidas. Então nós vemos que a madre de Ana não era um castigo, como muitas vezes nós achamos que Deus nos castiga. Deus jamais nos castiga, mas muitas vezes retém as nossas bênçãos porque nós não estamos preparados. Deus muitas vezes faz-nos esperar para que nós consigamos assim estar preparados para receber aquilo que Ele tem para cada um de nós, aquilo que Ele já tem no seu plano para cada um de nós que estamos aqui e de todo o seu povo que anda na sua vontade. Então, quantas vezes nós nos sentimos frustrados?
como eu já disse, porque Deus nos concede aquilo que a gente quer. Porque eu creio que todos nós aqui já se sentiram frustrados por não conseguir um relacionamento, por não conseguir talvez um trabalho, ou aquela mesma oportunidade que achava que era para ele e não foi. Então nós temos que ter verdadeiramente este espírito de Ana para as nossas vidas. Temos que nos mentalizar que Deus está a trabalhar nos bastidores para cada um de nós. Temos que nos mentalizar também que Deus fecha portas porque vai abrir caminhos para cada um de nós. Assim como Ana passou por esta frustração, cada um de nós vai ter outras frustrações para que nós consigamos mesmo buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Então nós vemos neste mesmo capítulo, mas no versículo 10, Ana a chorar amargamente. Então, quando Deus nos dificulta alguma coisa, a única coisa que nós temos é prevalecer em oração. Continuar a buscar Deus, se calhar ainda mais que aquilo que a gente estava a buscar. Porque se calhar aquilo que a gente busca no nosso dia a dia não é o suficiente para que Deus possa abrir portas. Porque por vezes nós, para derrubarmos uma parede, temos que fazer força. Outras vezes aparece outra parede mais à frente e nós temos que ainda usar muito mais força para que ela possa ser derrubada. Então nós não temos que estar somente a usar o mesmo nível, a mesma quantidade de oração, mas quem sabe Deus querer ainda mais de nós. Estar a requerer mais oração de nós, mais consagração de nós, mais fidelidade de nós, mais empatia com Ele, mais convivência com o Pai. Porque quanto mais nós o buscarmos, quanto mais nós andarmos com Ele, mais intimidade nós temos, mais nós temos a oportunidade de se ouvir o que Ele tem para nós. Mais nós temos a oportunidade de falar com Ele e Ele saber o que nós queremos verdadeiramente. Porque nós, assim como Ana orou, chorou, amarguradamente, nós temos também que ir aos pés do Pai. E não é somente orar 1 ou 2 dias, entretanto Deus não abriu a porta e a gente já esqueceu, já nos acostumamos com o que nós temos e deixamos de procurar o caminho de Deus, porque aquela porta que a gente achava que era aberta se fechou. Então nós vemos que Ana, apesar de tudo, não se afastou de Deus. E quantas vezes nós nos afastamos de Deus por qualquer coisinha de nada? Porque nós somos cristãos mimados, porque nós não sabemos suportar, porque nós não aceitamos o não de Deus ou o espero de Deus e logo desistimos e viramos costas ao Pai sem necessidade, porque se nós soubéssemos esperar, se nós soubéssemos aguardar, se nós soubermos estar aquietados na vontade do Pai, as portas se iriam abrir. Mas como nós não sabemos esperar, aquela porta se fechou. Até que um dia, quando nós de novo buscarmos os arquivos e assim abrir aqueles ficheiros e vermos e nos lembrarmos daquela promessa de Deus na nossa vida. E assim nós vamos buscá-la novamente. E onde já talvez já pudéssemos estar a sofrer dela. Então, nós vemos que Ana, pelo contrário, ainda se aproximou mais de Deus. Deus ainda a aproximou mais dele. Então, ele aqui teve um ensinamento com Ana. Ele ensinou que se esperarmos nele, a bênção vem para todos, aqueles que nele creem. Então, se Ana tivesse tido filhos com facilidade, eu creio que talvez ela nunca tivesse reconhecido verdadeiramente a mão de Deus na sua vida.
E muitas vezes, como se costuma dizer, nós não vamos a Deus por amor, mas sim vamos pela dor. Então é bom que nós conseguíssemos ir até Deus por amor e não pela dor. Então, nesta história toda, nós podemos quase comparar conforme uma planta. Porque as plantas precisam ser podadas, as plantas precisam de ser cortadas e o corte é doloroso. Mas quando Deus nos corta, Deus nos corta aquilo que não faz falta em nós, os nossos frutos vão ser bem maiores na nossa vida. Então aqui Deus estava a preparar, a podar. Deus esteve a cuidar de Ana para que ela assim no tempo certo pudesse dar este um grande fruto para todos nós. Porque Samuel veio mudar a história. Deus veio fazer parte da nossa história. Porque se nós estamos aqui também devemos de um pouco a Samuel. Então nós vemos que Deus, quando fecha portas, tem algo maior para as nossas vidas. Nós vemos que depois de oração fervorosa de Ana, Deus lembrou-se dela. Então nós vemos que oração abre portas. Oração quebra aquilo que muitas vezes o inimigo coloca à nossa frente. Oração é ela que nos libera. Oração é ela. Tudo na nossa vida. Por sem oração, nada conseguimos fazer. Então Deus lembrou-se dela e abriu a sua madre. E nós podemos ver isso no versículo 19 e 20, que depois de uma oração fervorosa, Deus concedeu a oportunidade de ter o seu filho. E nós podemos ver isso que na manhã seguinte a uma oração fervorosa que eles se levantaram. Eles quem? Ana e Eucana. Então voltaram para casa, para Ramá, e Eucana teve o relacionamento com Ana. E o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Assim Ana engravidou. E no devido tempo deu à luz um filho que deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Então Ana deu à luz um dos maiores profetas que se tornou um nome grande em Israel. Então nós vemos que Deus se lembrou dela. Não é que Deus tivesse esquecido, mas Deus já tinha o momento certo. Deus já sabia que Ana estava preparada para receber aquela bênção. E assim Deus lhe concedeu o filho abençoado. O filho que ela podia. O profeta que ela imaginaria dar ao mundo. O juiz que ela não tinha na mente que pudesse se tornar. Aleluia. Então nós vemos que o fechamento temporário de Ana não foi o fim da história, mas sim o princípio de uma grande história para a nação daquele povo. Porque Deus preparou a Ana para ser a mãe do profeta, a mãe de alguém que influenciaria toda uma nação, um profeta, um sacerdote e um juiz. Porque se desse o filho naquele tempo, iria ser, como eu disse, um filho. Mas neste tempo foi um profeta, um sacerdote e um juiz. E nós vemos isso que, ainda criança, Deus chamou Samuel numa experiência marcante. Samuel, de pequenino, ouviu a voz de Deus. Coisas que muitas vezes nós, adultos, nós cristãos, nós com muita caminhada cristã, ainda pedimos para ouvir nitidamente a voz de Deus. E Samuel teve essa oportunidade. Porque Samuel
era a bênção de Deus. Então nós vemos que Samuel também foi o último juiz de Israel. Foi um homem que governou o povo com justiça e guiou o povo em momentos de crise. Nós podemos ver que Samuel foi um profeta importante, conhecido por ouvir e transmitir as palavras de Deus ao povo. Nós vemos que Samuel foi o homem que ungiu os primeiros 2 reis da nação, Saul e Davi. Nós podemos olhar para Samuel e ver que ele é lembrado, que ele é visto como um exemplo de fidelidade a Deus e um líder que colocou os interesses divinos acima dos interesses próprios. Porque nós queremos ser cristãos, mas muitas vezes nós colocamos os nossos interesses pessoais acima de Deus. Porque como disse o nosso irmão hoje, primeiro buscai o reino dos céus e todas as más coisas vos serão acrescentadas. Então assim Samuel era. Buscava primeiro as coisas de Deus e depois sim as suas coisas. Porque é completamente diferente do que nós estarmos a buscar os nossos interesses pessoais e depois sim darmos graças a Deus. Depois sim darmos a agradecer a Deus. Porque se nós trocarmos as coisas, se nós primeiro agradecermos e buscarmos as coisas do alto, as outras coisas serão acrescentadas. Deus cuida das nossas famílias, Deus cuida dos nossos lares, dos nossos filhos, porque nós estamos a cuidar do reino dos céus. Aleluia. Então a palavra de revelação para esta manhã, para as nossas vidas, está em Apocalipse 3, onde diz: eis que pus diante de você uma porta aberta que ninguém a pode fechar. E diz a palavra do Senhor no livro de revelação para esta manhã. Então se vocês tiverem uma boa fidelidade com Deus, se assim souberem esperar a porta que Deus abriu para cada um de vocês, para cada um de nós, não há ninguém que a possa fechar. Porque Deus, o Deus que fecha portas, é o Deus que abre e as abre no tempo certo. Porque o que hoje parece uma derrota para a sua vida, pode ser o princípio de uma grande vitória no dia de amanhã. Então confie em Deus, mesmo no silêncio. Assim como Ana teve que esperar no silêncio de Deus, nós também temos que esperar no silêncio de Deus. Porque muitas vezes é um teste de fé a cada um de nós. E pergunto eu a toda a igreja no dia de hoje, não querendo resposta: será que vocês confiam em Deus verdadeiramente? Mesmo quando Deus está calado, vocês continuam a confiar em Deus? Sim. Então, pode ser mesmo o início de uma grande vitória, o silêncio de Deus nas nossas vidas. Então nós temos que confiar verdadeiramente no silêncio de Deus, assim como Ana teve que esperar no silêncio de Deus. Nós temos que também saber superar este teste nas nossas vidas. Nós temos que mostrar a Deus que confiamos mesmo quando Ele está calado. Mesmo quando Ele não nos dá aquelas respostas imediatas, temos que ter a certeza que Deus não se está a esquecer de nós. Assim como Deus não se esqueceu de Ana, Ele lembrar-se-á de cada um de nós no tempo certo. Então, se hoje você sente que Deus fechou uma porta, lembre-se, Ele pode estar a preparar um caminho para cada um de nós. Aquilo que hoje os vossos olhos físicos não conseguem ver, não se preocupe, mas confie no que Deus tem para cada um de nós aqui neste lugar. Assim como Deus encerrou a madre de Ana,
para lhe dar algo extraordinário, Ele também pode estar a aproveitar das suas frustrações para moldá-lo, para tratar cada um de vocês, para assim poder trabalhar naquilo que Ele precisa trabalhar, para que Ele possa ver a fidelidade de cada um de nós e assim, mais à frente, abrir essas portas que hoje não estão se a abrir. Então que nós possamos ver com os olhos espirituais um Deus a trabalhar para o bem de cada um de nós. Então que nós possamos hoje sair daqui com uma visão de Ana, que nós possamos sair daqui depositando tudo no altar de Deus, que nós possamos sair daqui com vontade de orar mais, que nós possamos sair daqui com vontade de clamar mais e no tempo certo, para que Deus possa assim abrir as portas na nossa vida. Então, nós precisamos de orar, clamar, buscar mais a presença de Deus para que Deus possa assim derramar as suas bênçãos na nossa vida. Então, qualquer porta que tenham fechado, qualquer porta que possa estar fechada na sua vida, qualquer impedimento que possa estar a acontecer na sua vida, não deixe que roube a sua fé. Porque é muito fácil haver uma frustração, uma porta que se fecha e a gente automaticamente fecha a nossa porta onde tem armazenada a nossa fé. Então nós vamos crer neste Deus que abre portas impossíveis para elas que se possam abrir espiritualmente. Por isso, creia nas suas portas, creia nas suas vontades, creia que Deus tem algo maravilhoso para cada um de vocês. Não se deixe influenciar, não se deixe levar pelas provocações, pelas humilhações, não se deixe levar porque a porta não se abriu quando você necessitava, não baixe os braços porque precisava de dinheiro para comprar algo e não tem, não se deixe frustrar porque achava que já era a altura de ter algo mais, mas sim continue a adorar, a clamar, a ir aos pés do Senhor, porque Ele no tempo certo vai dar muito mais que aquilo que você acha que merecia, porque Deus tem muito mais para cada um de nós. Amém? Então, vou fazer uma breve oração para todos vocês. Senhor, ajuda-nos a confiar mais em Ti, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender as Tuas portas que se são cerradas, ó Pai, e que possamos assim ter o entendimento para esperar, que possamos ter o entendimento para aguardar, para que nós possamos assim um dia ver as Tuas bênçãos na nossa vida, ó Pai. Dá-nos força para esperar no Teu tempo, Senhor. E que nós possamos ter essa sabedoria, Senhor, para entender que o Teu plano é maior que o nosso, Senhor. Que os Teus caminhos são maiores que aqueles que nós temos para cada um de nós, ó Pai. Assim como Ana, nós possamos também ver, Senhor, ó Pai, a Tua mão a trabalhar em cada um de nós, Senhor. Que nós possamos ver, Senhor, os Teus detalhes em cada um de nós, Senhor. Que nós possamos ver, Senhor, o Teu agir, ó Pai, em cada uma das nossas vidas, e que nós possamos mesmo, Senhor, aguardar, saber esperar no Teu tempo, ó Pai. Sabemos que as frustrações vêm, Senhor. Sabemos que as provocações vêm, Senhor. Sabemos que tudo aquilo, Senhor, que vem para nos roubar, Senhor, é mesmo para que nós possamos nos afastar de Ti, ó Deus. Então que Tu nos capacites, que Tu mesmo nos fortaleças, Senhor, a olhar para as provocações, Senhor, para olhar para aquilo que vem contra nós, Senhor, e que não possamos, Senhor, assim compactuar com todas elas, mas que possamos prevalecer, Senhor, na Tua vontade, ó Pai. Que assim possamos cada vez mais, Senhor, ir aos Teus pés, que nós possamos cada vez mais, Senhor, derramar-nos, Senhor, se possível seja também em lágrimas, Senhor, porque Tu atendas, Senhor, ao choro dos Teus filhos, Senhor. Por isso, Pai, que Tu nos possas mesmo, Senhor,
nos fortalecer nestes caminhos, Senhor. Que nós possamos ver, Senhor, que nada é fechado, Senhor, para castigo, mas sim, se as portas não abrem, é porque nos estás a preparar para algo maior, ó Pai. Assim, querido Deus, eu quero abençoar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todo o teu povo que aqui está, Senhor, todos aqueles que hoje vieram buscar, Senhor, a tua palavra, Senhor, todos aqueles que vieram hoje te adorar, Senhor, todos aqueles que vieram hoje, Senhor, bem dizer o teu santo nome, Senhor, que possam sair daqui, Senhor, sabendo que tu, as portas que tu tens para cada um de nós, Senhor, não serão fechadas por ninguém, Senhor. Então que nós possamos mesmo, Senhor, ativar o gatilho, Senhor, dessas portas que se possam abrir, Senhor, que nós possamos já estar nesse tempo, Senhor, de milagres, Senhor, que as nossas vidas possam já estar preparadas, Senhor, para receber, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, porque queremos sim, Senhor, buscar as tuas bênçãos, Senhor, e não pela nossa própria força, Senhor, não pelo nosso entendimento, Senhor, não pela nossa vontade, nem pela nossa teimosia, mas sim queremos, Senhor, esperar pelo teu tempo. Oh Pai, assim, Pai, te agradecemos por tudo que tu fazes na nossa vida, Senhor, que todos os teus, Senhor, as tuas atitudes possam ser, Senhor, visíveis aos nossos olhos e que nós possamos assim saber esperar por elas, ó Pai. Então, Pai, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.